Seguinte, vamos lá. Tá aqui, povo. A lei periódica e sua representação gráfica, a tabela periódica, são dois conhecimentos essenciais para a química e para os químicos. Dmitri Mendeleev, em meados do século XIX, organizou os elementos conhecidos nessa época, aproximadamente 60, em ordem crescente de seus pesos atômicos, segundo as propriedades semelhantes, um abaixo do outro. Nessa organização, alguns espaços ficaram em brancos, pois não eram conhecidos todos os elementos em questão, e Mendeleev previu a existência do elemento hoje conhecido como germânio, o qual chamou de hexa-silício, por estar na mesma coluna do silício. Posteriormente, esse elemento foi descoberto e suas propriedades coincidiram com as previstas por Mendeleev. Hoje a tabela periódica se organiza em função das estruturas atômicas dos átomos. Letra A. Explique o que significa periodicidade no agrupamento dos elementos da tabela periódica. E aí, galera, o que significa periodicidade? O que significa periodicidade? Periodicidade, galera, nada mais é do que a propriedade, tudo bem? De que um elemento do mesmo grupo, ou família, né, tanto faz como é que a gente vai chamar, apresente características semelhantes. É isso. A lei da periodicidade, ela significa, tudo bem? Que elementos de um mesmo grupo, elas vão repetir as características dos outros elementos. Então significa a repetição de características, tudo bem? Para elementos do mesmo grupo. E aí vem uma coisa além disso. Não só significa a repetição, então a gente vamos colocar aqui, ó, letra A. Explique o que significa periodicidade. Periodicidade significa repetição de característica, características para elementos, tudo bem? Para elementos do mesmo grupo, vou abreviar aqui, ó, mesmo grupo, beleza? Só que não significa só isso, galera. A tabela periódica como um todo, ela vai ter um outro padrão. Ela vai ter uma tendência a aumentar, depois diminuir, aumentar, depois diminuir, ou diminuir, depois aumentar, aumentar, depois diminuir, diminuir, aumentar. Ela vai oscilando, tudo bem? Ela tem uma tendência de oscilação quando comparado com todos os elementos. E aí, nós podemos dizer aqui, ó, significa repetição de características para elementos do mesmo grupo e uma tendência de variação, uma tendência ficou muito pequena aqui, né, gente? E ruim, embolada ainda, né? Embolado já fica sempre, mas pelo menos um pouquinho maior para vocês enxergarem, né? E uma tendência de variação ao longo do período, ao longo dos períodos, ao longo dos períodos. Tudo bem? Periodicidade é você pegar elementos da família 1A, todos eles tendem a perder um elétron. Pronto, é uma característica que se repete, beleza? Os elementos da família 2A tendem a perder 2 elétrons. Os elementos da família 3A tendem a perder 3 elétrons. Você está vendo? Está tendo uma tendência, ó, está tendo uma tendência de crescimento. Foi 1, 2, 3, está vendo? Há uma tendência quando a gente compara ao longo do período. Se você olhar o raio atômico, pegar lá o quarto período, você pega lá no quarto período, o potássio tem um raio maior que o cálcio, que tem um raio maior que o escádmio, que tem um raio maior que o titânio, que tem um raio maior que o vanádio, que tem um raio maior que o cromo, e assim sucessivamente. Ou seja, ao longo desse período, existe uma tendência de diminuição do raio atômico. Beleza? Isso também é uma característica devido à
periodicidade, beleza? Devido à periodicidade. Tranquilo? Beleza, então. Tranquilo aqui. Ótimo, respondemos a questão. Beleza? Letra A está respondida aí. A periodicidade significa a repetição de características para elementos do mesmo grupo e uma tendência de variação ao longo dos períodos. Essa tendência pode ser uma tendência de crescimento ou uma tendência de decrescimento. Vai depender de qual característica que a gente está avaliando. Tudo bem? Ficou meio feia a letra aí, mas a letra é sempre feia, dá para vocês entenderem, né? Letra B. Como se explica o fato de Mendeleev poder prever as propriedades de um elemento desconhecido à sua época? Como é que Mendeleev conseguiu prever essa existência, gente? Justamente devido à periodicidade. Tudo bem? Então, como se explica o fato de Mendeleev poder prever? A resposta nossa é devido ao conhecimento da periodicidade das características dos elementos. A letra B é isso. Vamos apagar aqui a letra A? Escrever letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Ficou muito feio isso. Pera aí. Letra B. Devido à periodicidade das características. Devido à periodicidade das características. Pronto. Por isso que foi possível prever. Tranquilo? É isso. Beleza? Letra C. Letra C. Represente a distribuição eletrônica por níveis e subníveis para o átomo de cloro. Para o átomo de cloro. Beleza. Então vamos representar aqui. Vamos apagar a resposta da letra B para a gente fazer. Olha só, galera. O que acontece aqui, ó? Quando a gente for responder, o ideal é a gente fazer primeiro a distribuição normal por subníveis, que é a distribuição do diagrama de Linus-Pauling, né? E depois você faz a por níveis. Vamos lá. No caso, o cloro ele tem número atômico 17, então tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pronto, temos 17 elétrons aqui. O que a gente vai fazer? Isso é a distribuição por subníveis. A distribuição por nível é nível K, que é a primeira camada, tem 2 elétrons. Beleza? Ó, 2 elétrons aqui. Nível L, que é a segunda camada. Beleza? A segunda camada está aqui, ó. L tem 8 elétrons. Beleza? Estou escrevendo de cor diferente para você enxergar mais fácil. Na prova você não vai fazer isso, né? Vamos lá. E nível KL agora é M. Tudo bem? Nível M. Nós temos aqui, beleza? Nós temos aqui 7 elétrons. Então, por níveis, K2L8, M7. Tudo bem? É assim que a gente faz a distribuição por subníveis e por níveis. Tranquilo, povo? Beleza? Galerinha, é isso. Nossa aula hoje fica sendo por isso. Vamos parar por aqui. Na aula que vem a gente continua a partir de tabela periódica, viu? A gente vai continuar a partir de tabela periódica. E aí nós vamos continuar o mesmo esqueminha, resolvendo 5 questões de cada 5 questões aí de cada capítulo, tá bom? Nós vamos resolver. Gente, obrigado. Eu acho que a gente ainda fica um pouquinho assim. Que bom que vocês acham que rendeu aí. Que bom que vocês acham que rendeu, gente. Semana que vem vai ser 6 horas, viu? De 6 até as 9, normal. E aí, gente, de novo, eu vou olhar o que foi que aconteceu com os simulados, porque parece que os 2 últimos simulados não tá disponível lá. Vou olhar o que foi que aconteceu e já colocar o outro simulado também, viu? Vou colocar o outro simulado lá também. Parece que das 2 últimas semanas tá faltando. Vou olhar o que foi que aconteceu, viu? Vou olhar lá e liberar já o dessa semana também, viu? Abraço pra vocês, saudades de vocês pra gente conversar pessoalmente, até ter aula pessoalmente. Mas nós vamos encontrar ano que vem na comemoração de aprovação de vocês, viu? Pessoalmente, nós vamos encontrar, nós vamos poder fazer churrasco, né? Nós vamos poder encontrar aí, tá bom? Beijos, povo, abraços, até mais, aguardo vocês. Aliás, amanhã a gente tem aula, né? Tô falando semana que vem, mas amanhã a gente tem aula, amanhã tem aula cedo, né? Temos aula amanhã cedo, verdade. Viu? Abraços, até mais, povo, bom descanso, até amanhã cedo. Amanhã cedo nós temos aula de teoria, né? Temos aulinha de teoria amanhã.
Tchau, povo. Tchau, povo. Lembrando que as aulas eu tô colocando tudo no site, viu? Tô colocando todas as aulas no site lá, bonitinhas, separadas dos tópicozinhos, viu? Beijos, abraços, até mais. Tchau, povo.